Vamos para o terceiro bloco. Fechamos o bloco anterior no artigo 123 do infanticídio. Vamos adentrar agora no artigo 124 do Código Penal, que aborda o crime de aborto. Tá? Bom, partindo do princípio que o crime de aborto é um crime debatido mundialmente e no Brasil não é diferente. Temos que só entender algumas coisas antes, tá? Que é meio óbvio, mas temos que falar. O que configura o aborto? Aborto é a questão da interrupção ou a cessação da gravidez. Tá? E o aborto se divide em duas situações, o aborto natural e o aborto acidental. Então nós temos que ter essas duas possibilidades. Qual é o aborto natural? O aborto natural é a interrupção da gravidez oriunda de causas patológicas. A mãe a gestante teve um problema de saúde e espontaneamente abortou. Não há crime nenhum aí. O aborto acidental é a cessação da gravidez por conta de causas exteriores ou traumáticas. Tá? Quedas, choques, também não há crime. Tá? Até aí, ok? Então nós temos duas modalidades de aborto onde não há crime. Uma onde a mulher, através de um problema patológico, uma doença, veio a abortar. E a outra, ela pode ter caído da escada em casa, tropeçou na cozinha e pode ter efetivado sem querer um aborto. Tá? Existe também o aborto criminoso. O aborto criminoso, sim. Esse é um tema muito polêmico no Brasil afora. Tá? O aborto criminoso ele tem a configuração por se dar a forma de interrupção forçada e voluntária da gravidez, provocando a morte do feto. Esse é o aborto criminoso. Tá? Existe também o aborto legal ou permitido, que é aqueles que até há pouco tempo teve um caso na Bahia, acho que foi de uma menina que foi estuprada pelo padrasto, algo do gênero, de 10 anos e a justiça autorizou que fosse feito o aborto. Então, o aborto legal permitido é a cessação da gravidez com a morte do feto admitida por lei. E como se dá isso, professor? Bom, em qualquer caso não. Subdivide em duas possibilidades. A primeira, aborto terapêutico necessário, que é aquelas casos onde há recomendação médica a fim de salvar a vida da gestante, ou seja, a gestante, se não efetivarem o aborto, ela vai morrer, certo, não tem chance de vida. Tá? Então, nesse caso, em sendo autorizado judicialmente, pode haver a concessão para o aborto terapêutico ou necessário. E o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele aborto, tá, que eu citei antes da menina de 10 anos, onde a mulher foi vítima de estupro e está grávida, fruto do estupro, e a justiça concede o direito de praticar o aborto, porque ela não ter aquela lembrança o resto da vida do ato que a machucou tanto. Tá? Então, essas são possibilidades de aborto legal ou permitido. Tá? Ainda mais outra opção de aborto, o aborto eugênico, eugenésico ou embriopático. Aborto eugênico, eugenésico ou embriopático. Quais são esses três nomes espetaculares? O que quer dizer esse aborto? Tá? É quando há interrupção da gravidez porque o feto ele tem graves problemas genéticos. O feto não tem cérebro. Um exemplo só. Tá? Então, nessa possibilidade, há como efetivar um aborto eugênico, eugenésico ou embriopático. Tá? Essas possibilidades. Bom, ainda as sugestões e abordagem necessária. Sujeito ativo do aborto é a gestante, sujeito passivo é o feto. Tá? Bom, o aborto, quando for provocado exclusivamente pela gestante, chama-se autoaborto. É a própria mulher que executa a ação material do crime. Agora, quando houver a inserção ou a participação de um terceiro no crime de aborto, ou que esse terceiro pratique ou auxilie o ato da execução e da efetivação do aborto, ele não será partícipe do crime, mas sim o autor baseado no artigo 126. O que diz o artigo 126 que está lá na frente do nosso código? Provocar aborto com procedimento de gestante, 1 a 4 anos. Ou seja, a pena de aborto em si é de 1 a 3 anos. Se ele for um terceiro partícipe, vai aumentar a pena de 1 a 3 para 1 a 4 anos. Tá? Essa é a punição para quem participa e ajuda ela a cometer o aborto. Tá? Outra opção, e esse aqui que eu falei, o terceiro participando com autorização da mãe, da gestante. Tá? Mas existe a questão da participação de um terceiro sem autorização da mãe, ou seja, contra a vontade da mãe. Esse é o caso grave. O que diz ali? Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Onde está isso, cara pálida? Está no artigo 125, que diz lá, aborto provocado por terceiro.
Provocar aborto sem o consentimento da gestante, a pena de reclusão de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos. Veja que a pena vai longe, né? E é justo que vá longe. Tá? Então, trata-se da forma mais grave de aborto. É quando, propositalmente, ele chuta a barriga da gestante para que ela perca o bebê, propositalmente. Então, considera-se o aborto provocado por terceiro, é a forma mais grave, a pena vai, conforme o artigo 125, de 3 a 10 anos de reclusão. Tá? Bom, ainda nessa linha temos o aborto consentido, tá? Que nós comentamos inicialmente, que onde a mulher autoriza a participação de terceira pessoa, aquela questão toda. Tá? Então, para a mulher vai ser o aborto igual, mas para o que participou pode ser baseado, como eu falei antes, no artigo 126, a pena de 1 a 4 anos pela participação. Bom, e o aborto majorado? Onde é que está o aborto majorado? Nós chamamos da forma qualificada de aborto. Aonde está isso? No artigo 127. O que diz o artigo 127? A forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas em 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas por qualquer dessas causas, de sobrevier à morte. E se dessa lesão ainda sobrevier à morte, ou seja, se efetivamente a pessoa participou do aborto e se dessa participação gerou lesões corporais e, consequentemente, a morte. Tá? Então, vamos ter aí uma consequência de um aumento de pena de 1/3 da pena base que ele veio a ser impetrada a ele. Tá bom? Bom, existe a possibilidade de o agente cometer o aborto de maneira culposa, a participação? Bom, existe uma questão que nós temos que debater, que chama-se os crimes pré-dolosos, lembra? São os crimes que o cidadão queria cometer um crime leve e acaba que no meio do caminho ele acabou sem querer cometer um crime grave. Bom, professor, mas o que tem a ver isso com o aborto? Tá? Bom, se por imprudência, negligência ou imperícia ele vem a provocar o aborto. Então, ele não agiu dolosamente, mas culposamente. Portanto, tem uma possibilidade de configuração nesse sentido no crime de aborto. Tá? E quando for o aborto praticado por um médico? Isso está onde, professor? Isso está no artigo 128. Não se pune aborto praticado por médico. Artigo 128, inciso 1º e 2º. Vamos ver o que diz o artigo. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1º. Não há outro meio para salvar a vida da gestante. Falei antes, na nomenclatura dos abortos. Tá? Isso está tipificado aqui no artigo 128, inciso 1 e 2. E no inciso 2º, o aborto no caso da gravidez resultante de estupro. Falei antes também da autorização judicial, onde a gravidez se resulta de estupro e o aborto é presentido com o consentimento da gestante quando ela é incapaz através do seu representante legal. Eu falei antes disso já, só agora estou apresentando a tipificação legal dessas possibilidades. Tá? Bom, questão sobre o tema do aborto que nós abordamos, questão concursal FGV 2017. Referente ao crime de aborto, assinale a opção incorreta. Assertiva A. O aborto pode ser acidental, que ocorre quando ocorre com a cessação da gravidez por conta de exteriores e traumáticas. Tá? Não há crime, certo? O aborto acidental é aquele que a mulher caiu da escada, tropeçou na cozinha, escorregou no piso molhado e houve o aborto, mas não foi por intenção dela, nem por intenção de nenhum terceiro. Então não há crime. Correta assertiva A. Assertiva B. O aborto pode ser criminoso. Isso ocorre com a interrupção forçada e voluntária da gravidez provocando a morte do feto. Perfeito. O aborto criminoso é quando ocorre a interrupção da vida forçada do feto. Certo. Assertiva C. O aborto pode ser legal ou permitido. Isso configura a cessação da gravidez com a morte do feto admitida por lei. O aborto legal permitido, por óbvio, o nome já diz, é quando há legalmente a permissão para isso através do judiciário. Perfeito. Assertiva D, o aborto pode ser natural e isso ocorre com a interrupção da gravidez oriunda de causas patológicas que ocorrem de maneira espontânea, não há crime. Perfeito. O aborto natural é aquele que a mulher teve um problema de saúde e acabou esse problema de saúde fazendo com que houvesse o aborto espontâneo, natural. E a assertiva E, que por óbvio é a assertiva a ser marcada, diz o seguinte:
O aborto pode ser acidental, que configura a cessação da gravidez por conta de causas interiores e causadas por terceiros. Aonde está o pega-ratão aqui, pessoal? Vou ler de novo. O aborto pode ser acidental, que configura a cessação da gravidez por conta de causas interiores causadas por terceiros. Pessoal, é causas exteriores e traumáticas. Tá? O aborto acidental é aquele que, ou através de um acidente que ninguém queria, houve o aborto, por causas exteriores, não interiores. Interiores, se ela tivesse um problema interno no organismo, aí seria questão patológica, ou algo do gênero. Então, a assertiva ser marcado como assertiva errada é a assertiva E. Por quê? Porque o aborto acidental, ele é a cessação da gravidez por motivos, causas exteriores, e não interiores. Pessoal, até o próximo bloco.